Não era o dia mais sortudo do Sam. Ele acordou em um laboratório de alta tecnologia e encontrou um bilhete bizarro ao lado do sofá onde estava deitado. O pequeno pedaço de papel dizia que ele precisava completar uma série de testes para escapar. Primeiro de tudo, ele tinha que escolher uma entre 3 salas. A primeira sala tinha uma porta trancada com um código de segurança. A segunda sala era guardada por um robô assustador que supostamente atacaria qualquer um que entrasse. E a terceira sala tinha um cronômetro ajustado para 60 segundos e um grande recipiente com água. Qual sala o Sam deveria escolher para sobreviver? Ele deve escolher a terceira sala, com o cronômetro e a água. Ele pode jogar a água no cronômetro e provavelmente ele entrará em curto e desligará. Sam conseguiu escapar do laboratório, mas então enfrentou o próximo obstáculo. Havia 3 portas na frente dele, cada uma guardada por uma garota diferente. Sam viu uma loira, uma morena e uma loiva. Cada garota deu uma dica sobre a porta correta. A loira disse: "Escolha a minha porta se quiser sair." A morena disse: "A porta da ruiva leva para uma armadilha." E a ruiva disse: "A loira tá mentindo." Você consegue descobrir qual porta Sam deve escolher e por quê? Sam deve escolher a porta do Marreba. Se a ruiva tá dizendo a verdade ao afirmar que a loira tá mentindo, então a porta da loira não leva à liberdade. Se a morena diz que a porta da ruiva leva para uma armadilha e a ruiva tá mentindo, então a porta da ruiva realmente leva para uma armadilha. Portanto, a opção mais segura é a porta da morena. Sam entrou na próxima sala. Lá havia 3 alavancas. A primeira alavanca liberou uma nuvem de fumaça. A segunda alavanca acionou um alarme e a terceira alavanca abriu uma porta secreta no chão. Você pode ajudar o cara a escolher qual alavanca puxar? Sam deve puxar a terceira alavanca, abrindo o alçapão secreto. Isso pode ser sua saída. Enquanto isso, a fumaça e o alarme devem ser distrações ou avisos. Então, Sam puxou a terceira alavanca. O chão sumiu debaixo dos pés dele, e os caras caíram em um túnel escuro. Em poucos segundos, ele se viu em outro laboratório. Na mesa, ele avistou 2 Becquerels. Um Becker continha um líquido inofensivo, enquanto o outro tinha um ácido perigoso. Havia rótulos em cada Becker. Um dizia líquido inofensivo e o outro dizia ácido perigoso. Sam sabia que os rótulos podiam ter sido trocados. Como o cara pode testar os líquidos com segurança sem se machucar? Sam pode colocar uma pequena quantidade do líquido do Becker rotulado como inofensivo em um tubo de ensaio. Se reagir violentamente, então o rótulo está errado e é o ácido perigoso. Se não houver reação, então provavelmente é realmente inofensivo, e o outro Becker deve conter o ácido. Logo, Sam ouviu 3 sons diferentes vindos de 3 dutos diferentes. Um zumbido, um assobio e um som de batida. Na mesa ele viu mais um bilhete, dizendo: "O caminho mais seguro é aquele que soa menos alarmante." A escolha é toda sua, Sammy. Você sabe por qual duto ele deve optar? Sam deve entrar no duto com um som de assobio. É menos alarmante comparado ao zumbido, que pode indicar sérios problemas elétricos, ou ao som de batida, que pode ser alguma máquina perigosa. O duto com o som de assobio acabou sendo seguro, e Sam entrou em um laboratório com 2 portas. Atrás de uma das portas havia uma competição de dança, com um grupo de garotas que não paravam de dançar, e atrás da outra porta estava a única saída. Mas como Sam pode descobrir qual porta leva à liberdade? Você pode ajudá-lo a resolver esse mistério? Sam deve fechar os olhos, tapar os ouvidos e tentar sentir as vibrações. As vibrações vão vir da porta atrás da qual está acontecendo a competição de dança. Depois de descobrir isso, Sam deve sair pela outra porta. Finalmente, Sam estava prestes a escapar do laboratório, mas enfrentou um último obstáculo.
3 garotas estavam paradas na frente dele, e cada uma segurava um objeto. Uma das garotas era a dona do laboratório, enquanto as outras 2 poderiam guiar Sam para a liberdade. Sam precisava descobrir qual delas era a dona do laboratório, com base nos objetos que as garotas seguravam. A loira segurava um espelho, que podia refletir a verdade, mas não ajudaria a escapar. A morena tinha um livro com cadeado. Esse livro poderia ser útil, mas estava inacessível e monumento. E a ruiva carregava uma chave que poderia abrir o caminho para a liberdade, mas só se tivesse nas mãos certas. Você já adivinhou qual das garotas é a dona do laboratório? A dona do laboratório é a garota sorridente com o livro trancado. Isso indica que ela guarda os segredos do laboratório. O espelho não fornece nenhuma informação útil no momento, mas a chave que a ruiva segura pode ajudar Sam a escapar. Ele deve usar a chave para destrancar a porta da liberdade. Depois de fugir do laboratório e de sua dona insana, Sam achou que suas aventuras tinham acabado. Infelizmente, isso era só um desejo. Ele estava apenas voltando do trabalho para casa quando ouviu gritos vindos de uma casa próxima. Sam correu para ajudar. Logo, ele se viu em um porão. Assim que entrou, a porta atrás dele bateu com força e 3 portais se abriram na frente do cara. O primeiro portal estava cheio de aranhas gigantes e venenosas. O segundo portal levava a uma caverna cheia de escorpiões. No terceiro portal, 7 leões famintos esperavam pelo seu futuro jantar. Qual portal Sam deve escolher para sobreviver? O cara deve optar pelo segundo portal. Apesar dos estereótipos comuns, as picadas de escorpião raramente são fatais. Se Sam for cuidadoso o suficiente, ele pode sair dessa situação complicada praticamente ileso. Infelizmente, a caverna em que Sam acabou era tão enorme que ele se perdeu. Depois de um tempo, ele encontrou 2 pessoas, um homem e uma jovem. O homem tinha uma barba grande e desgrenhada e parecia bem rude. Ele também segurava uma pá nas mãos. Ele disse que estava preso na caverna há uma semana. Ele prometeu que sabia como chegar à superfície, mas precisava da ajuda do Sam. A jovem avisou Sam, dizendo para ele não confiar no homem. Ele era um criminoso. Ela disse para Sam segui-la, já que estava presa na caverna há muito mais tempo que o homem. E finalmente ela precisava descobrir onde ficava a saída. O que você acha? Em quem o Sam deveria confiar? Sam decidiu seguir o Andy. Se a garota estava na caverna há tanto tempo, por que ela parecia tão arrumada e tinha flores frescas no cabelo? Logo depois que Sam voltou para sua cidade natal, uma tempestade terrível aconteceu lá. Ela causou um apagão sério. Aproveitando a escuridão, alguns criminosos trancaram Sam. O prédio onde ele estava tinha 3 portas. Sam podia usar uma delas para escapar, mas a primeira porta escondia uma armadilha que esmagaria qualquer um assim que entrasse. Atrás da segunda porta, havia motosserras que poderiam cortar qualquer coisa em pedaços em pouco tempo, e ácido devorador de carne estava borbulhando atrás da terceira porta. Qual porta Sam deve escolher para sobreviver? As motosserras não podem machucar o cara, porque não há eletricidade na cidade, e ele não tá depois da tempestade. Numa manhã ensolarada, Sam decidiu dar uma caminhada na selva. De repente, o caminho por onde ele andava se dividiu em 3 estradas menores. Uma levava a um pântano perigoso, que engolia tudo e todos que chegavam lá. A segunda estrada levava a um território de caça de vampiros. E o terceiro caminho levava os viajantes a um vulcão ativo, cheio de lava incandescente. Qual estrada era mais segura? Sam deveria optar pelo segundo caminho. Mesmo que vampiros existissem, eles não apareceriam em plena luz do dia. Durante a infância, a Laura adorava coelhos. Quando cresceu, ela se tornou uma detetive particular e adotou um lindo coelhinho chamado Canela. Um dia, ela precisou viajar a trabalho. Então, pediu para Sarah, sua faxineira, para Anabela, sua cozinheira, e para Fernanda, sua irmã, que cuidassem do animal.
Mas quando a garota voltou, o Canela tinha sumido e as 3 mulheres afirmaram não saber o que havia acontecido. Observe-as com atenção. Quem está mentindo? É a cozinheira. Viu só? A coleira do Canela está dentro do bolso dela. Bem, a Laura viu isso também. Quando a Annabella percebeu que tinha sido desmascarada, saiu correndo. A Laura foi atrás, mas não conseguiu alcançá-la. Só deu tempo de ver a cozinheira entrando em uma academia. Então, a garota correu para lá também, mas um segurança a deteve. Pelo visto, todos os membros daquele clube esportivo precisavam saber uma frase secreta para entrar ali. A Laura teve sorte, pois viu um bilhete com uma dica perto da porta. Ajude a jovem a descobrir a frase secreta. É pelo menos uma vez na vida. E ela acertou, então o guarda a deixou entrar. A Laura procurou por toda parte, mas não encontrou a Annabella. Espere, as duchas! Quando a garota entrou no banheiro, percebeu que havia 3 pessoas tomando banho ali. Mas logo depois notou que uma delas só estava fingindo. Qual delas? É a pessoa da segunda cabine. A água está escorrendo, mas não tem espuma. A fingida não está usando sabonete nem esponja. Mas surpresa, a pessoa que estava fingindo tomar banho não era a Annabella. Então onde será que a cozinheira estava escondida? De repente, a Laura viu um pedaço de papel no chão. Ela o pegou. Lá estava escrito: "Siga o coelho branco". Olhe ao redor com atenção e tente descobrir para onde a garota deve ir. Está vendo aquelas orelhas de coelho ali na porta? A Laura deve passar por ela. Mas a porta estava protegida por senha. E aquilo é um enigma perto do visor? A jovem começou a ler. A senha é um número de 3 dígitos. 682. Um destes números está correto e no lugar certo. 635. Um desses números está correto, mas no lugar errado. 206. 2 números estão corretos, mas no lugar errado. 738. Nada está correto aqui. 780. Um número está certo, mas no lugar errado. Ajude a Laura a descobrir a senha. Das afirmações 4 e 5, podemos entender que o 0 é um número certo que está no lugar errado. O 6 não pode ser o número que precisamos. Caso contrário, as afirmações 1 e 2 se contradiriam. Nesse caso, analisando as afirmações 2 e 3, podemos concluir que os números certos são 2, 5 e 0. Então, a senha é 052. A Laura abriu a porta e viu um longo corredor que levava a uma sala ampla. Lá, a garota notou um homem vestido de preto, sentado em uma poltrona com formato de trono, com um Canela no colo. Ora, 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 aí está você, ele disse. Se quiser ter seu coelho de volta, terá que fazer uma coisa para mim. A Laura não teve escolha a não ser concordar. Veja bem, minha esposa Luísa desapareceu durante um show na semana passada. Sua missão é encontrá-la. E o homem deu todos os detalhes para Laura. A jovem interrogou 3 testemunhas. A Doroteia disse que tinha ido para casa logo após a apresentação e que não tinha notado nada estranho. A Aline falou que tinha visto a Luísa saindo durante o intervalo com um homem alto e loiro. E a Ana afirmou que estava falando ao telefone com seu marido, então não tinha visto para onde a Luísa tinha ido. Qual destas mulheres sabe alguma coisa sobre o paradeiro de Luísa? A Aline. Veja, durante a apresentação, ela não estava usando óculos e nem lentes. Perceba o modo desajeitado de andar. Sendo assim, como ela conseguiu enxergar a Luísa saindo com um homem? Após ser pressionada pela Laura, Aline cedeu e confessou que tinha visto uma mulher puxar a Luísa para fora dali. Só não tinha dito antes por medo de represálias por parte da mulher misteriosa.
A Aline deu para Laura um pedaço de papel que a mulher tinha deixado cair, mas seja o que for que estava escrito ali, estava codificado. Ajude a Laura a decifrar a mensagem. O bilhete diz nas docas. Quando a Laura chegou lá, viu 3 prédios. Ela entendeu que não teria tempo de revistar todos. Precisava escolher um onde a Luísa estava sendo mantida em cárcere. E rápido. Você pode ajudar a Laura? Observe a construção azul com atenção. Perto da janela tem a palavra ajuda rabiscada com algum objeto pontiagudo. Após vasculhar ao redor do prédio azul, a Laura encontrou 3 chaves, mas precisa descobrir qual delas se encaixa na fechadura da porta. Rápido! Isso! Esta é a chave certa. A porta se abriu e a garota viu uma mulher sentada em um canto da sala. Era a Luísa. A Laura ajudou a se levantar e as duas saíram imediatamente dali. Pouco depois, elas viram 3 táxis. Qual dos carros as garotas devem escolher? O primeiro não possui placa. Isso é suspeito. Quem está dirigindo o segundo táxi é a mesma mulher que raptou a Luísa na semana passada, só que ela está disfarçada com bigode e boné, fingindo ser um homem. A Laura e a Luísa devem escolher o terceiro carro. Mas a sorte não estava a favor delas naquela tarde. O carro quebrou antes que elas chegassem ao marido da Luísa. Então tiveram que fazer o resto do percurso a pé. Havia 3 caminhos à frente. Um levava a um pântano com gases tóxicos flutuando sobre a superfície da água. O segundo estava cheio de plantas venenosas. E no terceiro, o ar estava infestado de vespas agitadas. Por qual dos caminhos a Laura e a Luísa devem passar? Pelo segundo. Pelo menos as plantas não se movem. Então, se elas tomarem cuidado, conseguirão passar sem encostar nelas. Finalmente, as garotas chegaram à casa da Luísa. Assim que o homem de preto viu a esposa, a abraçou e se virou para Laura. Sinto muito por ter usado tais métodos, mas eu estava desesperado. Não posso dizer por quê, mas eu precisava manter o desaparecimento dela em sigilo. É por isso que escolhi envolver você nisso. Como agradecimento, quero lhe dar uma coisa. Mas antes, você precisa decifrar o seguinte enigma. O proprietário de uma loja de eletrônicos foi trabalhar um dia e viu que seu cofre estava aberto. O dinheiro havia sumido, então ele chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o proprietário explicou que a chave para o cofre estava junto com as de seu caminhão. 2 de seus funcionários, o André e o Raul, usavam o caminhão e tinham acesso a todas as chaves. Mas os homens sempre as devolviam. O detetive interrogou os motoristas. Uma quantia em dinheiro do chefe foi roubada ontem. O que vocês sabem sobre esse caso? O André falou. Eu não tirei cópia da chave e nem sei qual delas copiar. E o Raul garantiu. Estou trabalhando aqui há 3 meses e até hoje não entrei na sala do chefe. O detetive descobriu na hora quem era o ladrão. E você, já sabe? Foi o André que roubou o dinheiro. O policial não disse que o cofre tinha sido aberto. Então, como o rapaz sabia disso? A Laura acertou a resposta e o homem entregou o Canela e um smartphone novinho para ela. Mas o celular estava protegido por senha. Quando a Laura tentou destravá-lo, viu o seguinte: escreva todos os números de trás para frente. Isso parecia uma tarefa difícil. Por sorte, a Laura era muito inteligente e não precisou de muito tempo para escrever a resposta certa e desbloquear o aparelho. E aí, qual era a senha? Soremun Sou Sodot. SOREMUN SODOT. Isso é todos os números escrito de trás para frente. Ela não estava acreditando, pois tinha sonhado com aquele aparelho durante toda a sua vida. Mas foi merecido, pois precisou dar um duro danado para recuperar seu bichinho e ganhar aquele prêmio.
Ah, não. Alguém invadiu a casa do Gabriel, entrou no escritório e roubou algumas coisas importantes do cofre. Aqui estão 2 fotos de antes e depois do roubo. Você consegue encontrar as 5 coisas que o criminoso roubou? Ele roubou um maço de dinheiro, uma passagem para Lyon, um relógio caro, um colar e uma estatueta de ouro. Para azar do ladrão, o Gabriel é na verdade um detetive aposentado. Que ótima maneira para relembrar os velhos tempos. O cara decide examinar a casa e procurar por possíveis vestígios do criminoso. Você vê algo suspeito nesta imagem? Há marcas de botas no chão. O tamanho é bem grande, então elas são provavelmente as pegadas de um homem. Agora vamos pro corredor. Para onde as pegadas levam? Você vê algo suspeito aqui? Há cacos de vidro no chão. O estranho é que nenhuma das janelas parece estar quebrada. O ladrão poderia ter quebrado algo que lhe pertencia? O criminoso entrou na casa pela janela. O Gabriel decide explorar o jardim. Há vestígios ali? Na pressa, parece que o criminoso deixou o chapéu cair. Agora é hora de ouvir as testemunhas. No dia anterior havia 3 pessoas na casa: Clara, a esposa do Gabriel, a funcionária Maria e o jardineiro Adão. Cada um deles afirma ter visto o criminoso. Mas as histórias são muito diferentes. A Clara disse: estava andando pelo corredor e vi uma sombra no jardim. Era um homem com longos cabelos castanhos que fugiu assim que me viu. Então pensei que ele estava apenas passando. A Maria falou: estava descendo para o 2º andar e vi uma sombra. Era um homem alto usando óculos, acho que era careca. Ele me viu e escorregou pela janela. Parece que deixou cair alguma coisa quando estava fugindo. Liguei imediatamente para você, Gabriel. E o Adão afirmou: estava plantando flores no jardim. A certa altura, olhei para cima e vi uma sombra no corredor. Era uma mulher alta, com cabelos cacheados. Comecei a correr em direção à casa. Mas quando cheguei, ela já tinha ido embora. Quem está certo? A Maria. Parece que o Adão viu a Clara e a Clara viu o Adão. Mas eles não se reconheceram. Quanto a Maria, ela achou que o homem era careca, pois estava de chapéu. E também disse que o cara estava usando óculos. É daí que vem os cacos. O Gabriel pede mais detalhes para Maria. Ela desenha um retrato do ladrão, um homem de meia idade usando um chapéu e óculos. O criminoso roubou as passagens para Lyon. Então o Gabriel decide ir para lá. Ele pega um ônibus para o aeroporto. No caminho resolve aprimorar suas habilidades de detetive. Qual dos passageiros não tem bilhete? O bebê nos braços dessa mulher. O Gabriel embarca no avião e decide praticar novamente. Qual das pessoas a bordo é casada? Esta moça com uma aliança no dedo. O Gabriel chega a Lyon. Ele vai até o hotel perguntar sobre o criminoso e agora está esperando a vez dele de falar com a recepcionista. Enquanto ele espera, você consegue adivinhar qual dessas pessoas não é turista? Este homem, ele é o único que não tem nenhuma mala e nem um souvenir. Finalmente chega a vez do Gabriel, que vai até a recepcionista. Olá, diz ele. Sou detetive e estou investigando um crime. Você poderia, por favor, me fornecer as imagens da sua câmera de segurança dos últimos dias? Claro, detetive. Mas você poderia me ajudar a resolver outro crime primeiro? Acho que meu cachorro roubou alguns dos meus papéis. Você pode ajudar a recepcionista a encontrar o cachorro? Aqui está. O cachorro está escondido debaixo das escadas no corredor. O Gabriel recebeu as imagens das câmeras dos últimos 4 dias. Você consegue encontrar o suspeito nestas fotos?
Aqui está ele. No primeiro dia, o cara chegou de óculos, mas sem chapéu. Porém, alguns dias depois, comprou um chapéu novo e um terno caro. Este é o homem que eu estou procurando, diz o Gabriel, mostrando nas imagens. Ah, eu conheço, responde a recepcionista. Ele geralmente fica fora à noite e só volta pela manhã, por volta das 10 horas. O Gabriel decide fazer o check-in naquele hotel e esperar a volta do suspeito. Depois de levar suas coisas para o quarto, senta-se para resolver alguns enigmas de lógica antes de ir para a cama. O primeiro é fácil, aqui está. 2 pais e 2 filhos encontraram 3 laranjas e as dividiram. Todo mundo ganhou uma laranja inteira. Como é possível? Eles eram 3 pessoas, um avô, um pai e o filho. O segundo enigma é mais difícil, mas o Gabriel ainda resolve facilmente. Você consegue? Uma mulher precisa assar 6 tortas. Como ela pode fazer isso em 15 minutos se cabem no máximo 4 tortas na forma? E cada uma precisa ser assada por 5 minutos de cada lado. Passo 1. Colocamos 4 tortas em uma assadeira e assamos por 5 minutos. Passo 2. Viramos 2 tortas, removemos as outras 2, colocamos 2 novas e assamos por mais 5 minutos. Passo 3. Retiramos as 2 tortas prontas, viramos as outras 2, colocamos as 2 meio assadas da primeira fornada e assamos por 5 minutos. A tarefa está feita. O último enigma tem uma pegadinha. É assim: um homem surdo e mudo entrou em uma loja para comprar um apontador de lápis. Ele colocou o dedo indicador na orelha esquerda e fez um movimento de rotação perto da orelha direita com a outra mão. O vendedor imediatamente entendeu o que o cliente queria. Algum tempo depois, um cego entrou na mesma loja. Como ele explicou ao vendedor que queria comprar uma tesoura? Ele apenas disse em voz alta: o cara era cego, não mudo. Pela manhã, o detetive acorda e desce as escadas para esperar o suspeito, que chegou às 10h15. É um homem de meia idade usando óculos. Ele olha para o relógio e diz: ah, não! Tenho que me apressar, já estou 15 minutos atrasado. O Gabriel imediatamente se levanta: é você! Você é o ladrão que me roubou! Como ele descobriu isso? O relógio que o suspeito estava usando era o que pertencia ao Gabriel. Não, espere, eu disse o homem recuando. Então, de repente, ele foge. Ah, não. O Gabriel começa a correr atrás dele, mas o cara já tinha se escondido em algum lugar. Ele deve ter escolhido uma dessas 3 maneiras de escapar. Há um carro da polícia bloqueando esta rua. A segunda via leva para um beco, tão escuro que não é possível ver nada. E a terceira está bloqueada por uma grande multidão. Pense, qual caminho o vigarista escolheu? Ele provavelmente optou pelo terceiro. Claro, o malandro não iria correr em direção à polícia. Também seria muito perigoso fugir no escuro. E se tropeçasse, caísse e fosse pego. Então, escolheu a multidão para se misturar. O Gabriel viu o criminoso no meio das pessoas. Ele corre atrás, mas o homem desaparece na esquina. À esquerda, o detetive vê a praça central da cidade. Há um café no centro. À direita, avista uma rua que leva até o parque. Qual caminho o ladrão provavelmente escolheu? O que leva à praça central, é claro. Não há muitas pessoas no parque. E ele pareceria suspeito correndo por um caminho deserto. E caso se sentasse no café, o detetive o localizaria imediatamente. Finalmente, o Gabriel chega à praça. Enquanto estava correndo, ele conseguiu pedir ajuda à polícia e agora precisa encontrar todos que se pareçam com o culpado antes que o homem escape. Você consegue encontrar 5 possíveis suspeitos? Aqui estão eles. Todos são homens de chapéu e óculos. A polícia pega os suspeitos e os leva para a delegacia para interrogatório. Todos são muito parecidos. Infelizmente, o criminoso já conseguiu esconder o relógio. Então, Gabriel tem que encontrar outra maneira de identificá-lo. Quem é o ladrão?
Este homem, ele tem a mesma verruga no nariz que o ladrão tinha. O Gabriel reconhece o criminoso. Seu nome verdadeiro é Charles Oliveira. Eu não fiz nada, ele afirma. Comecei a fugir pois estava com medo. E você não tem provas de que sou um criminoso. Mesmo? O Gabriel sugere que a polícia examine o quarto do cara no hotel. Eles encontraram um cofre lá. A senha é uma palavra de 4 letras. Há também uma dica ao lado do cofre: 15, 21, 18, 15. Você consegue descobrir o código? A senha é ouro. Os números correspondem aos dessas letras no alfabeto. No cofre está a estatueta de ouro do Gabriel. Infelizmente, isso é tudo que eles encontram. O criminoso já tinha vendido o resto. Mas o que mais importa para ele é que a justiça seja feita. A Lúcia e suas melhores amigas, Lily, Josi e Rosa, estavam dando uma festa do pijama. Elas decidiram assistir a um filme na sala de estar. A Lúcia foi até a cozinha para pegar alguns lanches. Quando voltou, viu que a Lily estava deitada no chão, inconsciente. A Rosa disse: "Eu estava no telefone falando com meu namorado. De repente, a Josi bateu na Lily com um travesseiro e ela caiu. Não sei porquê." A Josi disse: "A Rosa está mentindo. Ela bateu na Lily com um travesseiro com muita força, de propósito." Quem está mentindo? Ambas, não há travesseiros na sala. Depois do filme, as meninas decidiram brincar com um tabuleiro Ouija. Chamaram o fantasma de um cantor famoso. De repente, o ponteiro do tabuleiro começou a se mover sozinho e escreveu isto: Adved 3 Metekov. Você pode ajudar a Lúcia e suas amigas a decifrar essa mensagem? Você tem 3 dias de vida. As meninas se assustaram e interromperam a sessão. A Lily convidou todas para tirar algumas fotos. Elas tiraram muitas fotos lindas, mas quando conferiram a galeria de fotos, ficaram ainda mais assustadas. Por quê? Todas as 4 amigas estão nessa foto. Mas então, quem fez a foto? A Lúcia disse às suas amigas que era hora de dormir um pouco, mas assim que entraram no quarto, elas correram gritando. Por quê? Olhe para o espelho, uma sombra assustadora está acenando para elas no reflexo. Então, a Lúcia ofereceu o quarto de seus pais para suas amigas e optou pelo sofá da sala. A TV estava ligada, e isso a acalmou. No meio da noite, ela ouviu um barulho vindo do quarto e correu para ver suas amigas. Todas pareciam estar dormindo. Você consegue adivinhar qual delas andou lá fora? A Lily. Ela tem folhas no cabelo. No dia seguinte, a Lúcia, a Rosa e a Lily se encontraram na sala de aula. Elas estavam muito preocupadas. Por quê? Esta é a mesa da Josi, e ela está vazia. Ela não veio para a escola, nem avisou ninguém. Olha, a Lúcia está carregando uma xícara de café com o nome da Josi. A Josi não apareceu e não atendeu às ligações das amigas. A Lúcia, a Rosa e a Lily foram visitá-la. Encontraram a menina na cama, debaixo de um cobertor. As amigas ficaram muito assustadas. Você sabe dizer por quê? A Josi cobriu a janela com uma cortina blackout, e a forma de suas orelhas e dentes mudou. Ela está se transformando em uma vampira. A Lily decidiu ficar e cuidar da Josi. Enquanto isso, a Rosa convidou Lucy para visitar sua tia Vera. Ela administra uma loja de magia com diferentes poções. Quando a Vera ouviu sobre o que aconteceu com a Josi, ela disse: Ok, eu preciso de 3 ingredientes para preparar um antídoto. Aqui está o primeiro. Sou verde por fora e vermelha por dentro. Você consegue adivinhar o ingrediente?
é melancia. Para pegar o segundo ingrediente, a Vera levou a Rosa e a Lúcia para o seu jardim de cerejeiras. A Rosa colheu 8, a Lúcia colheu 13 e a Vera 14. Quantas maçãs elas colheram juntas? Zero. Maçãs não crescem em jardins de cerejeiras. A Vera deu a Lúcia e a Rosa uma dica sobre o terceiro ingrediente. Aqui está. Você pode ajudá-las a desvendar este rebus? É mandrágora. Uma mandrágora cresceu perto da casa mais assustadora da cidade. A Vera deu a Lúcia e a Rosa a tarefa de colher uma raiz e trazer até a sua loja. Enquanto a Rosa procurava no jardim, a Lúcia decidiu dar uma olhada mais de perto na casa. Ela viu uma placa com um nome estranho, Sioma Nepreik. Ela foi até a enorme porta e a abriu cuidadosamente. Depois que a Lúcia entrou, a porta se fechou atrás dela. Inúmeros morcegos vampiros correram para ela. A Lúcia começou a puxar a porta como uma louca. De repente, ela viu que algo estava escrito nela. Mude a ordem das letras em Arodatsusa ou Asnam. Ela gritou a resposta e a porta se abriu. O que a garota disse? O verdadeiro nome daquele lugar era Mansão Assustadora. A Rosa encontrou 3 tubérculos no jardim, mas apenas um deles era de mandrágora. Você consegue descobrir qual deles a Rosa deve escolher? Mesmo que você nunca tenha visto uma mandrágora, pode eliminar as outras plantas. Uma delas é uma cenoura, e esta outra é uma beterraba, então a restante deve ser a mandrágora. A Lúcia e a Rosa se prepararam para sair da mansão assustadora. Mas, de repente, elas pisaram em uma armadilha escondida na grama e caíram em um poço profundo. Olharam ao redor e encontraram 3 túneis que levavam à liberdade. Um dragão cuspidor de fogo estava esperando no primeiro túnel. Era muito zangado e não gostava de pessoas. Havia um portal que levava a um buraco negro no segundo túnel. E cactos enormes cresciam por todo o terceiro túnel. Seu suco era venenoso para qualquer humano. Qual caminho a Lúcia e a Rosa devem escolher? O terceiro. Olha, os cactos não têm espinhos, e ninguém vai forçar as meninas a beber suco de cacto. A Vera preparou a poção para a Josie. A Lúcia e a Rosa levaram para a casa da garota, mas quando elas entraram em seu quarto, ele estava vazio. Os pais da Josie disseram que a Lily e a Josie haviam saído juntas. Ambas estavam agindo de forma estranha. A Rosa disse: "Ah não, as duas se transformaram em vampiras. Temos que encontrá-las antes que seja tarde demais. Você pode ajudá-las a encontrar alguma pista no quarto da Josie?" Olhe para o laptop dela. Parece que elas compraram passagens de trem para ir a Las Vegas visitar a avó da Josie. A Lúcia e a Rosa embarcaram no trem. Além delas, havia outras 4 pessoas no vagão. Um desses passageiros não comprou passagem. Você consegue descobrir quem? Essa mulher. Ela é a única que está escondendo a cabeça atrás do encosto de cabeça de seu banco para que a câmera não a localize. Quando o trem estava passando por um túnel, as luzes se apagaram e os passageiros ficaram muito assustados. Quando a luz voltou a acender, um dos passageiros gritou: "Me ajudem! Alguém roubou a minha bolsa!" A Lúcia imediatamente percebeu quem tinha feito isso. E você, tem alguma ideia? Esse cara tem alguns produtos de maquiagem embaixo do assento dele e a janela está aberta. Ele colocou o conteúdo da bolsa na mochila e depois jogou a bolsa pela janela. A Rosa e a Lúcia chegaram a Las Vegas e foram procurar a casa onde morava a avó da Josie, mas foram a casas erradas. Na primeira casa elas conheceram essa velhinha e na segunda, essa outra. Você sabe dizer qual dessas idosas é perigosa?
A segunda, ela está aprontando alguma, enquanto a primeira está se preparando para uma festa de Halloween. Finalmente, a Lúcia e a Rosa encontraram a casa certa. A porta estava aberta. Quando entraram, viram a avó da Josi inconsciente no chão. Ela tinha uma mordida de vampiro no pescoço. De repente, a Josi e a Lily surgiram do nada. Elas tinham rostos pálidos, dentes afiados e orelhas pontudas. Elas se aproximavam cada vez mais, prontas para morder suas amigas. De repente, a Rosa começou a rir e exclamou: "Parem de brincar, é só uma brincadeira." Como ela sabia? O espelho reflete a Josi e a Lily, e elas têm uma sombra projetada no chão. Elas não são vampiras de verdade, é apenas uma brincadeira de Halloween. A Josi foi tomar banho para tirar a maquiagem de vampira, mas alguém derramou tinta no chuveiro e a água ficou verde. A Josi questionou a Lúcia, a Rosa e a Lily. A Lúcia disse: "Lavei minha roupa e depois fui fazer uma geleia de kiwi. Desculpe, tenho que ir, pode queimar." A Lily disse: "Eu tomei banho e lavei meu cabelo logo antes de você entrar. O que aconteceu? Por que você está tão verde?" E a Rosa disse: "Estou estudando para uma prova de geometria. Podem fazer silêncio, por favor?" Quem pregou uma peça na Josi? A Lily disse que tinha acabado de lavar o cabelo, mas ele está seco e trançado. Além disso, ela está usando um vestido por baixo do roupão. Bem suspeito, não? A Rosa decidiu pregar uma peça na Lily. Ela pegou um balão e uma forminha de cupcake. Ela encheu o balão com um pouco de água e colocou na forminha de papel. Então ela adicionou um pouco de creme de barbear por cima e decorou tudo com granulado. Ficou exatamente igual a um cupcake de verdade. A Rosa ficou muito orgulhosa de si mesma. De repente, ela ouviu as outras garotas entrando na cozinha. A Rosa deixou seu cupcake no prato junto com os cupcakes de verdade e se escondeu debaixo da mesa. A Lily, a Lúcia e a Josi entraram na cozinha, viram os cupcakes e decidiram comê-los. Você sabe dizer quem pegou o cupcake falso? A Josi. O creme de verdade derreteu, mas o creme de barbear ainda parece perfeito. A Josi, a Rosa, a Lily e a Lúcia saíram para comemorar o Halloween. Elas bateram na porta do vizinho. O Miguel abriu a porta. As meninas gritaram: "Gostosura ou travessura?" O Miguel disse: "Eu vou lhes dar diamantes em vez de doces se vocês decifrarem meu enigma. Vocês sempre vão me encontrar no passado. Eu posso ser criado no presente, mas o futuro nunca pode me manchar. O que eu sou?" Cada uma das 4 amigas ganhou um lindo diamante. O que elas disseram ao Miguel? A resposta correta é história. As meninas foram à festa de Halloween local, mas elas não sabiam que precisavam de uma senha para entrar. A anfitriã gostou das fantasias que elas vestiam, então lhes deu uma pequena dica. "Eu como mariscos, eu moro no oceano, me movo devagar, tenho 5 braços. O que eu sou?" Em pouco tempo, a Josi, a Rosa, a Lily e a Lúcia estavam lá dentro. Então, qual era a senha? Estrela do Mar. Beth é uma famosa artista e blogueira, e seu canal tem mais de 1 milhão de inscritos. Ela contratou um agente para vender seus trabalhos. O agente criou uma loja virtual com as pinturas exclusivas da Beth. Mas um dia a pintora acordou e viu que a maioria de seus seguidores tinha cancelado a assinatura em seu canal. O que será que aconteceu? Dê uma olhada nas pinturas da loja. O Van Gogh pintou a Noite Estrelada e não a Beth. O agente estava tentando vender pinturas falsas na loja dela. No dia seguinte, a Beth foi à sua cafeteria preferida. Ela fez o pedido e foi lavar as mãos no banheiro feminino. Lá encontrou um lindo colar antigo. 3 pessoas se aproximaram dela, afirmando ser donas da joia. A Ellen disse: "Esta joia foi da minha avó. As esmeraldas combinam perfeitamente com nossos olhos verdes. Devolva!" A Fernanda afirmou: "O fecho do meu colar estava fraco. Ele deve ter quebrado enquanto eu penteava meus cabelos." A Júlia falou: "Ei, é meu! Eu perdi esse colar no banheiro feminino."
Para quem a Beth deve entregar o colar? A Ellen mencionou as esmeraldas, mas as pedras são vermelhas e não verdes. Já que a Júlia estava tão certa de que havia perdido o colar no banheiro, por que não tinha ido lá pegá-lo? A Fernanda era a única que sabia sobre o defeito no fecho, então ela é a verdadeira dona. Beth voltou para sua mesa. Ela percebeu que alguém havia dado uma mordida em sua baguete. A moça ficou furiosa e questionou todos os outros clientes. O Daniel disse: "Moça, sou bilionário. Não preciso roubar a comida dos outros." O Isaac falou: "Sou alérgico a glúten. Não como massa de espécie alguma." E a Sheila contou: "Vi um cara estranho e faminto andando perto da cafeteria e pedindo dinheiro. E deve ter mordido a baguete. Qual deles está mentindo?" O Isaac. Se ele não come massa nenhuma, por que pediu panquecas? A Fernanda quis agradecer a Beth por ter encontrado seu colar e se ofereceu para pagar o lanche dela. As duas sentaram juntas e começaram a conversar. A Beth perguntou a Fernanda com o que ela trabalhava. Em vez de responder, a Fernanda mostrou sua árvore genealógica. Qual será a profissão da moça? A Fernanda é uma bruxa, seu irmão é policial, seu pai é médico e sua mãe é uma jogadora de futebol. Beth ficou super empolgada e implorou a Fernanda para lhe ensinar algum feitiço, mas a Fernanda hesitou. Ela queria testar sua futura aprendiz e deu uma equação para Beth resolver primeiro. Você pode ajudá-la a solucionar essa tarefa? Muitas pessoas erram essa equação por não prestarem atenção nos detalhes. Nesse racha-cuca, cada emoji, incluindo a bruxa, a varinha mágica e a vassoura, simboliza valores diferentes. Antes de calcular a equação, vamos descobrir o valor de cada coisa. Primeiro calcule o valor de uma bruxa, é 15. Agora vamos descobrir o valor de uma varinha. Como você pode ver, ela vale 7. Vamos fazer o mesmo com as vassouras. Essa tarefa é traiçoeira, pois há 4 vassouras na equação. Então, se 4 vassouras valem 12, uma vassoura vale 3. Agora vamos dar uma olhada na última linha. A bruxa não está carregando nenhuma vassoura, nem varinha mágica. Então o valor de uma bruxa de mãos vazias é 5. Agora estamos prontos para resolver a equação. A resposta certa é 73. Parabéns! A Beth respondeu corretamente e a Fernanda a levou para casa. Há um lindo labirinto de plantas no jardim da Fernanda. Ela teletransportou a Beth para o centro desse labirinto e lhe deu um mapa. A Beth precisa encontrar o gato preto, caso contrário, ficará nessa armadilha para sempre. Você pode ajudar nossa artista a sair dessa enrascada? Aqui está o caminho. A Beth quis correr de volta para o castelo o mais rápido possível. De repente, um zumbi assustador começou a persegui-la. Ele parecia faminto. A Beth estava correndo, quando se deparou com 3 caminhos. O primeiro estava coberto por ácido venenoso. O segundo, por insetos e larvas. E o terceiro, por galhos cheios de espinhos. Qual caminho ela deve escolher? A Beth deve escolher o segundo caminho. Insetos e larvas são nojentos, mas inofensivos. A Fernanda pediu a Beth para servir um jantar em uma festa de bruxas em seu castelo. Conte quantas bruxas chegaram a esse evento. Há 13 bruxas na imagem. Esta aqui não é uma bruxa, é um espantalho. A Beth precisava ir ao supermercado para comprar os ingredientes do jantar. Ela começou a anotar: leite, suco de limão, ovos, manteiga, laranjas, fermento, cajus e vinagre. O que será que ela pretende fazer? Você adivinhou? Ela pretende fazer uma lista de supermercado, horas. A Beth serviu a primeira refeição para as feiticeiras. Qual será o prato?
A resposta certa é anéis de cebola. E este prato? O que será que tem nele? É pipoca. Aqui está o próximo. E aí, acertou? É uma vitamina de morango. A Fernanda pediu a Beth para trazer flores secas para preparar uma poção do amor. A Fernanda guarda todos os ingredientes em sua despensa. Mas, assim que a Beth entrou na despensa, a porta se trancou atrás dela. Ela vasculhou o cômodo e encontrou alguns móveis antigos, além de um espelho velho. De repente, viu 3 portas, mas havia um monstro perigoso atrás de cada uma. O primeiro monstro transforma qualquer ser vivo em pedra. O segundo é muito nervoso e forte. E o terceiro monstro tem dentes venenosos. Você pode ajudar a Beth a escolher a porta certa? A Beth deve abrir a primeira porta e mostrar o espelho para o monstro, para que ele vire pedra. Aí ela pode fugir pela primeira porta. A Beth pegou o celular e correu para a floresta, que era escura e assustadora. Ela pisou em um ninho de vespas e os insetos se espalharam por toda parte. O que ela deve fazer agora? Balançar os braços para afugentar as vespas? Correr o mais rápido possível? Ou caminhar devagar? O que você acha? A escolha mais segura é andar devagar. Balançar as mãos e correr é muito perigoso. As vespas vão entender isso como uma afronta e vão picá-la. Beth voltou para a festa, mas quando viu o grupo de bruxas perto da fogueira, se assustou e saiu correndo. Por quê? Essa moça perto do fogo é um fantasma, viu só? Ela não tem pés e está levitando. Beth resolveu se esconder dentro do castelo. Ela pensou em ligar para a polícia, mas não estava encontrando seu celular. Assim perguntou para 3 bruxas se alguma delas tinha pegado o aparelho. A Gina disse: "Como você se atreve? Eu uso telepatia. Celulares de outros eletrônicos são uma perda de tempo." A Lilian afirmou: "Eu estava lá fora cantando com as outras bruxas. Não vi nem ouvi nada estranho." E a Nina falou: "Não preciso roubar, queridinha. Posso ter a quantidade de dinheiro que eu quiser a qualquer momento." Qual delas está mentindo? A Gina. Olha só os ouvidos dela. Ela está usando fones, apesar de dizer que não usava nenhum eletrônico. A Fernanda ficou furiosa quando descobriu que a Beth tinha interrogado suas melhores amigas. A Beth se desculpou e a Fernanda disse: "Ok, vou te deixar ficar. Mas você precisa responder a 3 perguntas. Aqui está a primeira. Estou aqui há mais de 1 milhão de anos, mas nunca tenho mais que 1 mês de idade. Quem sou eu?" E aí, adivinhou? A resposta certa é a Lua. Aqui está a segunda pergunta da Fernanda. Construo castelos e derrubo montanhas. Deixo algumas pessoas cegas, mas ajudo outras a enxergar. Quem sou eu? A resposta certa é areia. E a terceira pergunta é: posso ser comprida ou curta? Posso ser comprada ou natural? Posso ser pintada ou ficar sem nada? Posso ser redonda ou quadrada? Quem sou eu? E a resposta certa é unhas. A festa ainda está rolando. A Fernanda vai para o andar de baixo para trocar de vestido. 5 minutos depois, a Beth ouviu um grito vindo do quarto da Fernanda e a encontrou desmaiada no chão. Beth fez apenas uma pergunta para 4 suspeitas. O que vocês estavam fazendo nos últimos 5 minutos? Jaqueline estava assando marshmallows na fogueira. A Gabi disse: passei os últimos 30 minutos na piscina. A Sara contou que o sapo dela, o fofinho, tinha fugido do jardim.
Ela ficou procurando-o por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. E a Nancy estava voando em sua vassoura pela casa, filmando a festa com seu celular. Quem está mentindo? A Sarah. O sapo está dentro do bolso dela. De repente, as luzes se apagaram e a Beth acordou dentro de uma cela. Ela encontrou uma pista no chão que dizia: explique este código e você estará livre. Ajude a Beth. Eis a resposta. Beth estava correndo pelo porão da casa da Fernanda quando viu mais dos prisioneiros. Ela percebeu que um deles estava planejando fugir. Adivinhe quem? O primeiro prisioneiro. Há um buraco atrás do vaso dele. Ele deve ter começado a cavar. Beth saiu do castelo da Fernanda e foi correndo mata afora. Mas o que há de errado com essa floresta? Olhe para as árvores. Todas têm sombras, mas a sombra desse grande carvalho está virada para a direção. O inspetor Lewis encontrou a filmagem de um jantar chique em que uma atriz famosa quase foi envenenada. Ele analisou o vídeo e chegou a uma conclusão rápida sobre quem era o culpado. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir quem tentou envenenar a celebridade? A imagem mostra claramente que a segunda senhora foi a culpada. Veja que a senhora decidiu usar luvas para não sujar as mãos com o veneno e se envenenar. Além disso, se você fosse envenenar alguém, teria que deixar a comida com uma aparência apresentável. E se você der uma olhada na sopa da primeira senhora, bem, ela está horrível. Alex precisava atravessar um parque no meio da noite. Ele andou rápido, até que do nada um homem encapuzado se aproximou e o nocauteou. No dia seguinte, Alex foi à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Quando chegou lá, a polícia estava interrogando 3 suspeitos: Ben, Michael e Bernie. O detetive pediu que eles escrevessem seus nomes. Assim que terminaram, ele prendeu a pessoa certa. Como o policial sabia quem deveria prender? Bom, o teste não foi tão aleatório assim. Alex foi atingido pelo lado direito, então a polícia estava tentando descobrir quem era canhoto. E entre esses 3 caras, o único canhoto é o Bernie. Em uma noite sem lua, Mary decide assistir a um filme de terror antes de ir para a cama. Ela desmaia no sofá e, quando se dá conta, acorda em um castelo mal assombrado. Ela ouve sons estridentes e gritos por toda a parte. Ela caminha cuidadosamente até a cozinha, onde encontra 3 refeições suspeitas prontas para serem consumidas. Dê uma olhada nos pratos. Você pode ajudar Mary a descobrir qual desses pratos está envenenado? As batatas fritas parecem relativamente boas. O bolo tem uma aranha subindo em cima dele, mas ei, é proteína, certo? Mas a carne tem um líquido estranho saindo dela. Essa é a que provavelmente está envenenada. A polícia do aeroporto está tendo muitos problemas atualmente. Muitos condenados fugiram da prisão e estão tentando deixar o país o mais rápido possível. Dê uma olhada nesta imagem. Você precisa descobrir o mais rápido possível quem é o fugitivo. É a senhora à direita. Embora a mulher no pôster de Procurada seja loira, ela deve ter pintado o cabelo de castanho para tentar passar pela segurança, mas seus lábios e sardas são exatamente os mesmos da foto. Algo estranho aconteceu no dia do casamento de Johnny. Ele estava ocupado resolvendo alguns problemas de última hora quando escorregou em uma casca de banana. Ele bateu a cabeça com força, mas quando acordou não sabia onde estava. Ele perdeu a memória de longo e curto prazo e, havia 4 noivas diferentes à sua frente,
mas ele não sabia quem era sua verdadeira noiva. Dê uma olhada na imagem e, antes de mais nada, tente descartar qual das noivas está realmente ameaçando a vida de Johnny. Você viu o frasco de veneno escondido naquela noiva? A noiva da esquerda provavelmente é muito perigosa. Ele deveria descartá-la primeiro. Jane e Brandon não gostavam muito um do outro. Eles estavam dividindo um apartamento porque não tinham muito dinheiro. O que Brandon não sabia é que Jane tinha planos malignos. Ela planejava envenenar uma de suas refeições, já que era ela quem sempre preparava a comida. Um dia ela preparou o mesmo pedaço de carne para os dois. Ela o cortou ao meio, comeu a parte dela e deu a ele a outra parte. Depois de comer, ele começou a se sentir muito mal e foi levado ao hospital. A pergunta é: como Jane conseguiu sobreviver enquanto Brandon ficou doente? Jane colocou veneno só em um lado da faca, no pedaço que ela deu a Brandon. Dê uma olhada nesta imagem. Quem você acha que está sendo mais descuidado aqui? É a garota à direita. Ela está quase caindo do barco. Ela deve se mover para o meio e ajudar a equilibrar o peso. E quanto a esta imagem, quem você acha que está sendo irresponsável aqui? Vejamos. É a pessoa à direita. A cobra está muito perto de seu rosto. Ela pode machucá-la, enquanto o crocodilo está simplesmente interessado na refeição que o homem está lhe dando. Uma senhora idosa estava fazendo compras no shopping quando viu algo estranho. Ela olhou para uma mulher vestida de laranja no caixa e gritou que estava vendo uma prisioneira que devia ter acabado de fugir da prisão. A mulher de laranja ficou muito confusa, chamou a polícia e fez com que a senhora idosa fosse expulsa do shopping. O que exatamente aconteceu aqui? A mulher estava vestida com um macacão laranja. Era apenas uma tendência da moda, mas a senhora idosa confundiu com roupas de prisão. Em uma realidade paralela, onde humanos, bruxas e todos os tipos de seres coexistem, Jenny e Lawrence estavam brincando de esconde-esconde. Eles estavam dentro de uma enorme e antiga mansão. Jenny passou horas procurando seu amigo, até que encontrou no escritório. Havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela do cômodo estava aberta. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que aconteceu aqui? Lawrence era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu. Katie se perdeu no deserto. Ela andou por horas quando de repente encontrou um enorme oásis. Mas para chegar à cachoeira principal, onde poderia beber um pouco de água, ela teve que atravessar uma ponte. Havia 3 pontes que levavam ao mesmo lugar. A primeira ponte estava longe do chão e sua corda parecia que poderia se romper a qualquer momento. A segunda ponte tinha alguns jacarés de aparência faminta rastejando sobre ela. A última ponte ficava acima de um lago cheio de plantas aquáticas venenosas. Qual ponte ela deveria escolher? A última. A ponte fica sobre um lago venenoso, mas ela não tocará a água ao atravessá-la. Um grupo de amigos alugou uma casa de luxo para passar as férias bem na beira do mar. Quando chegaram, a anfitriã lhes ofereceu bolo e bebidas. Eles conversaram e comeram o delicioso bolo, quando de repente 2 deles começaram a se sentir muito mal. Eles foram imediatamente levados ao hospital e os médicos disseram que encontraram veneno. Dê uma olhada na imagem. Como os outros 2 amigos sobreviveram depois de comer o bolo?
Isso é fácil. O veneno estava nas bebidas que a anfitriã lhes serviu. Se você observar bem, os amigos que se sentiram mal beberam o que a anfitriã lhes ofereceu e os outros não. Ah, meu Deus. Mark, Bray e Livia estão com uma situação financeira ruim. Então, eles entraram em um supermercado local procurando a coisa mais barata para comprar. Um deles estava planejando roubar alguma coisa. Mas ei, a polícia os pegou. Dê uma olhada nas fotos. Você consegue descobrir quem acabou de roubar alguma coisa? Era a Livia, a garotinha. Ela está escondendo algo no bolso da camisa. Consegue ver? O André e a Emma combinaram de se encontrar na entrada do parque às 9 da noite. Mas havia um pequeno problema. Tanto o relógio do André quanto o da Emma estavam mostrando a hora errada. O relógio do André estava 3 minutos atrasado, mas ele achava que estava 2 minutos adiantado. O relógio da Emma, por outro lado, estava 2 minutos à frente, mas ela achava que estava 3 minutos atrás. Qual deles você acha que vai se atrasar para o encontro? O André chegará 5 minutos atrasado e a Emma chegará 5 minutos adiantada. Gemma estava participando de uma festa fantasia com tema de tecnologia. Quando chegou ao local, viu 3 pessoas conversando perto do buffet de bebidas, todas vestidas com fantasias de robôs. Entretanto, ela notou que uma delas era um robô de verdade. Você sabe dizer quem era? Todos estão segurando bebidas na mão, mas dê uma olhada no segundo cara. Seu copo está vazio, mas ele ainda está fingindo beber algo dele. Robôs e líquidos não combinam muito bem, então ele deve ser um robô de verdade. Janice, Cândice e Demétria eram 3 bruxas que se preocupavam muito em parecer jovens e bonitas. Mas uma delas tinha, na verdade, 100 anos de idade. Você consegue me dizer quem? A primeira bruxa, Cândice, que está tirando uma selfie, parece uma mulher idosa na tela do seu celular, mas isso é apenas um filtro de mídia social. Quanto à segunda bruxa, Janice, a sombra assustadora com aparência de senhora idosa ao fundo não é a sombra dela, é um espírito maligno que a está assombrando. Mas olhe para o espelho que a terceira bruxa, Demétria, está segurando. Ele está refletindo o que ela não quer que os outros vejam, ou seja, sua verdadeira face. Portanto, ela é a velha senhora aqui. Leandro foi a uma loja de fantasias para comprar algo para usar no Halloween. Depois de escolher uma fantasia para si mesmo, ele se dirigiu aos provadores para experimentá-la, mas todos os 3 estavam ocupados. Poucos minutos depois, 3 clientes diferentes vestindo fantasias saíram deles. O primeiro estava usando uma fantasia de vampiro, o segundo estava usando uma fantasia de lobisomem e o terceiro estava usando uma fantasia de zumbi. Mas o Leandro logo percebeu que um deles era um monstro de verdade. Você sabe dizer quem? Dê uma olhada nos espelhos em frente aos provadores. O cliente com a fantasia de vampiro não tem reflexo. Isso só pode significar que ele é um vampiro de verdade. Sir Ridley Stormrider era um cavaleiro em busca de seu único e verdadeiro amor. Ele viajou para o reino de Veridônia depois de ouvir rumores de que havia um espelho mágico lá que revelava a localização do desejo de seu coração para aqueles que o olhassem. Mas havia um porém. Ele só revelaria o local se você soubesse a resposta para o enigma que estava gravado nele. Estou sempre correndo, mas nunca me canso. O que eu sou? Você pode ajudar o Sir Ridley Stormrider a encontrar o amor? A resposta correta é água. O inspetor Banner estava inspecionando a Academia de História e Ciências. Durante a inspeção, ele notou que sempre que fazia uma pergunta à classe, todos os alunos levantavam as mãos em resposta. Além disso, embora o professor da escola escolhesse um aluno diferente a cada vez, a resposta estava sempre correta. Como isso funcionava?
O professor havia combinado previamente com os alunos que eles seriam chamados a responder independentemente de saberem ou não a resposta. Mas aqueles que soubessem a resposta deveriam levantar a mão direita, e aqueles que não soubessem deveriam levantar a mão esquerda. A cada vez, o professor escolhia um aluno diferente, mas sempre aquele que levantava a mão direita. Amy tinha um último teste para fazer antes de se formar. Seu professor fez apenas uma pergunta durante o exame, que foi a seguinte: você tem 2 pavios de vela. Cada pavio, aceso pela extremidade, queima completamente até o fim em exatamente 1 hora, mas eles queimam em um ritmo desigual. Como você pode usar esses pavios em um isqueiro para medir 45 minutos? Você pode ajudar a Amy a se formar? É preciso acender o primeiro pavio simultaneamente em ambas as extremidades, o que lhe dará 30 minutos. Simultaneamente ao primeiro pavio, acenda uma ponta do segundo pavio, e quando o primeiro tiver queimado após 30 minutos, acenda a outra extremidade do segundo pavio, o que lhe dará os 15 minutos que faltavam. O melhor amigo da Leila era seu cachorro chamado Ganji. Certa noite, após avistar uma estrela cadente no céu, ela desejou que Ganji pudesse falar com ela. Então, de repente, a estrela ganhou vida diante de seus olhos e disse: realizarei seu desejo se você puder responder a este meu enigma. Sempre velha, às vezes nova, nunca triste, às vezes azul, nunca vazia, às vezes cheia, nunca empurra, sempre puxa. O que eu sou? A resposta é a lua. Para a surpresa da Leila, seu cão começou a falar de verdade. A primeira coisa que ele disse foi: esse jogo de adivinhação é tão divertido, eu também quero jogar. Então, aqui vai a minha adivinha para você. O que é sempre encontrado no chão, mas nunca fica sujo? É a sombra. Jamie estava de pé na beira de um lago circular. O lago tinha 61 metros de diâmetro e havia uma pequena ilha bem no meio. Havia uma grande árvore próxima a ele e uma grande árvore no meio da ilha. Jamie precisava chegar à ilha no meio do lago, mas não sabia nadar. Ele só tinha um pouco mais de 61 metros de corda. Como ele pode usá-la para chegar lá? Primeiro, o Jamie precisa amarrar uma extremidade da corda na árvore próxima a ele. Em seguida, enquanto segura a outra extremidade da corda, ele deve caminhar por todo o lago. Isso envolverá a corda ao redor da árvore no centro. Ao retornar ao ponto de partida, ele precisa amarrar a extremidade da corda que está segurando na árvore grande novamente. Agora, ele pode usar essa ponte de corda para se segurar e atravessar o lago até a ilha. Sérgio era um cientista brilhante. Um dia, de repente, um pequeno portal apareceu em seu laboratório e um pequeno dispositivo com uma carta anexada caiu em sua cabeça logo antes de o portal se fechar. A carta dizia: do Sérgio do futuro para o Sérgio do passado. Um dos meus experimentos acidentalmente causou o caos na Terra. É por isso que tenho que impedi-lo de realizar esse experimento em primeiro lugar. Você encontrará os detalhes dentro da caixa, mas só poderá abri-la se souber a resposta para este enigma. O que ocorre uma vez em 1 minuto, 2 vezes em 1 momento e nunca em 200 anos? Você pode ajudar o Sérgio a salvar o mundo do futuro? A resposta é a letra M. As pessoas que visitavam a cidade de Maplebrook muitas vezes ficavam intrigadas com o Sr. Perry. Ele tinha a reputação de ser uma pessoa não muito inteligente. Isso porque, quando lhe era oferecida a opção de escolher entre uma moeda de 50 centavos e uma nota de $5, ele sempre escolhia a moeda, mesmo que ela valesse 10 vezes menos que a nota. Você sabe dizer por que ele nunca escolhia a nota? Bem, ele não era tão tolo afinal de contas. Veja, ele percebeu que enquanto escolhesse a moeda de 50 centavos, as pessoas lhe ofereceriam dinheiro para escolher.
E se ele escolhesse a nota de $5, as ofertas de dinheiro cessariam e ele não receberia nada. Um programa de TV popular Melhor na Cozinha convidou 3 chefes para um jogo para ver quem é o melhor cozinheiro. Somente profissionais poderiam participar e o vencedor receberia um prêmio de $1.000 em dinheiro. De repente, o produtor percebeu algo estranho. Havia um impostor. Um dos homens estava mentindo sobre ser um chefe profissional. Quem? Observe o terceiro homem. Parece que ele não sabe como afiar uma faca. O cara não é um cozinheiro de verdade, e essa mancha de sangue no uniforme dele parece suspeita. Agora olhe para esses 3 mendigos. Parece que há um mentiroso entre eles. Você consegue adivinhar quem? O primeiro não tem sapatos, ele é realmente mendigo. O terceiro não tem um dente, também não está bem de vida. Mas o segundo homem é rico, está sentado em uma almofada confortável, tem sapatos e não presta atenção às moedas que lhe são dadas. Você consegue identificar uma avó falsa? Olhe para essas mulheres, uma delas não é realmente uma vovó. A primeira tem uma poção verde estranha em seu caldeirão. Ela deve ser uma bruxa, assim como a terceira. Mas você pode ser uma bruxa e uma vovó. E a segunda? Ela pertence à geração Z, de acordo com seu gesto. E não pode ser uma avó de verdade. Você está andando pelo corredor do supermercado e vê 2 mulheres grávidas. No entanto, apenas uma delas está realmente esperando o bebê. Você sabe dizer qual? O casal da esquerda, sem dúvida, está esperando um bebê. Além disso, ambos têm anéis em seus dedos. Enquanto isso, a mulher ruiva à direita parece suspeita e não tem aliança nem um parceiro que a acompanhe. O oceanário local anunciou uma exposição única com sereias de verdade. A Claire decidiu visitá-la, mas assim que saiu da sala de exposição, dirigiu-se à bilheteria para pedir o reembolso. Por quê? O fato é que uma das sereias não era real. Veja as mesmas marcas de nascença dessas 2 moças. Elas devem ser irmãs, portanto a garota de camisa amarela deve estar fingindo. Ah, e ela também não tem guelras. É um dia útil, mas seu chefe permite trabalhar remotamente. Você está em uma chamada do Zoom e percebe que um de seus colegas não está em casa. Quem? É aquela moça no canto superior esquerdo. Ela não está no mesmo fuso horário, com certeza. Você está em uma bifurcação na estrada. Um caminho leva à cidade das mentiras, onde todos sempre mentem, e o outro para a cidade da verdade, onde todos sempre falam a verdade. Há um cara na bifurcação que mora em uma das cidades, mas você não tem certeza em qual delas. Que pergunta você deve fazer a ele para descobrir qual estrada leva à cidade da verdade? Basta perguntar, pode me mostrar onde você mora? Se for o habitante da cidade da verdade, ele vai te mostrar a direção da cidade dele. Se morar na cidade das mentiras, terá que mentir e apontar para a cidade da verdade também. Uma garota encontra um leão e um unicórnio na floresta. O leão mente segunda, terça e quarta-feira, e nos outros dias da semana ele diz a verdade. O unicórnio mente às quintas, sextas e sábados. Nos outros dias, tudo o que fala é a verdade. Ontem eu estava mentindo, diz o leão à menina. Eu também estava, afirma o unicórnio. Que dia é hoje? É quinta-feira. Um homem foi pego em uma propriedade do rei e foi levado à presença do rei para ser punido. O monarca diz que o homem deve fazer uma declaração.
Se ela for verdadeira, o cara terá de enfrentar leões furiosos. Se for falsa, ele terá de lidar com um búfalo selvagem. Se o rei não conseguir descobrir, terá de soltar o rapaz, que acaba de fato sendo libertado. Qual foi a declaração dele? O homem disse: "Hoje serei pisoteado por búfalos selvagens." Se essa afirmação fosse verdadeira, o cara teria que ser comido por leões, o que tornaria a afirmação falsa. Mas se fosse falsa, ele teria de enfrentar búfalos selvagens, e a afirmação seria verdadeira. Portanto, essa afirmação criou um loop lógico, e o rei teve que soltar o intruso. 4 pessoas estão jantando no terraço de um restaurante conversando sobre negócios. A Jennifer está usando 2 grandes braceletes e anéis dourados em cada um de seus dedos. O Martin tem um celular novo e um smartwatch. O Connor tem uma tatuagem na mão e um relógio dourado deslumbrante no pulso. O Steve não tem relógio, anéis ou pulseiras, mas está usando um terno elegante. Apenas uma dessas pessoas é realmente milionária. Você consegue adivinhar qual? É o Steve. Ele está com as chaves do carro no bolso e há um carro esportivo novinho em folha estacionado nas proximidades. A Jennifer está com sapatos velhos e rasgados, portanto suas joias devem ser falsas. O celular de Martin também é falso. E o Connor tem sapatos velhos e rasgados, assim como a Jennifer. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha de fazer, e por isso decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele decidiu organizar um desafio, e o vitorioso se tornaria o próximo mandatário. Qualquer pessoa que quisesse assumir o trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro sem cortá-lo ou danificar a garrafa. Os participantes tinham uma semana para fazer isso. Esse desafio parecia impossível, então apenas 5 pessoas decidiram participar, e houve apenas um vencedor. Como alguém colocou o pepino na garrafa? A pessoa colocou um pepino bebê, ainda no caule, dentro da garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então houve tempo suficiente para vencer a competição. A Alison se formou em matemática na universidade, então as colegas de quarto queriam testar a inteligência dela. Pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas das questões da prova da Alison em um deles. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita. Os outros 2 eram falsos. A Alison não tinha permissão para abri-los e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas para a prova aqui." A segunda: "As respostas da prova estão aqui." E a terceira mensagem era: "As respostas da prova não estão no segundo envelope." Qual envelope a Alison deveria escolher? O terceiro envelope diz a verdade, o que significa que as respostas da prova estão no primeiro. O Russell e a Maria estavam de férias. Um dia, ela disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o cara voltou ao quarto para pegar o telefone, a Maria havia desaparecido. Ele a encontrou na piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Russell percebeu imediatamente que a garota estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes e 2 pratos de frutas na mesa dela. O Mark, o Jim e o Bob trabalham como gerentes em um mesmo escritório. Um dia, um deles é demitido e outro é promovido. O remanescente, a princípio, quer se demitir, mas depois muda de ideia. Você sabe que o que foi demitido é mais velho que os demais e solteiro. O Jim é mais jovem que o gerente que decidiu ficar no trabalho e não conhece a esposa do Bob. Quem foi demitido? Não é o Jim porque ele é mais jovem do que o gerente que fica. Também não é o Bob porque ele é casado. Isso significa que o Mark foi demitido, o Jim foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Um dia, a Stephanie se perdeu na floresta. Em um determinado momento, ela se deparou com a casa de uma velha bruxa. A porta se abriu e ela entrou. A feiticeira se mostrou muito gentil e prometeu que realizaria os sonhos da garota se ela decifrasse um enigma.
A Stephanie estava sonhando com um novo telefone, então concordou. A bruxa perguntou: se 11 mais 3 é igual a 2, quanto é 8 mais 6? A jovem levou cerca de 1 minuto para encontrar uma resposta, mas acertou em cheio. Qual foi a resposta? "11 horas mais 3 é igual a 2 horas. 8 horas mais 6 é igual a 2 horas também." 5 pessoas acordaram dentro de um enorme hall. Nenhuma delas se lembra de quem é ou como foi parar ali. Elas avistam uma porta gigante fechada. Todas olham ao redor do local e veem algo estranho. O que será? Estas estatuetas. Elas estão escondidas por todo o espaço. Há 5 pessoas na sala e elas encontraram 6 estatuetas. Isso deve ser a chave, um homem diz. Precisamos descobrir qual das estatuetas é diferente das demais. Você sabe dizer qual? É esta aqui. Os olhos dela estão diferentes dos das outras. O grupo tenta usar a estatueta estranha como chave e dá certo. A porta se abre e todos entram na sala ao lado. Mas, quando o homem que sugeriu usar o objeto olha ao redor, vê que não está sozinho lá. De repente, o fantasma de uma mulher surge à frente dele. "Se quiserem sair daqui, cada um de vocês precisa resolver meus enigmas", ela diz. "Mas não conseguirão!" Então o espírito desaparece como fumaça. O homem olha ao redor e encontra um símbolo estranho e um decodificador sobre a mesa. Encontre os outros 9 símbolos. Estes são os 10 símbolos. O homem então começa a decifrar a mensagem usando o decodificador. O que será que está escrito ali? Lá diz, página 52. O homem abre o livro que está sobre a mesa. Na página 52 tem um enigma escrito em um idioma antigo. "Se você me tiver, vai querer me dividir com alguém. E se me dividir, eu deixarei de existir. Quem sou eu?" O homem soube na hora qual era a resposta. E você, já sabe qual é? É um segredo. O homem fica surpreso por ter conseguido ler o enigma escrito no idioma antigo. A resposta é a senha para abrir a porta. Ele digita todas as letras e a porta se abre. E, de repente, se lembra. Seu nome é Tomás, um linguista e criptógrafo. Enquanto isso, em outra sala, um jovem se vê em um lindo lugar cheio de plantas. Há 3 flores sobre a mesa. Elas estão fazendo caras e bocas. A placa na frente delas avisa: "Flores mentirosas." A primeira flor diz: "Você jamais sairá daqui e nunca vai se livrar da gente. Pode desistir." A segunda afirma: "Não lembro de como se faz para se ver livre de nós. Acho que é cortando ou arrancando nossas raízes da terra." E a terceira garante: "Arrancar ou nos tirar do talo são as 2 formas corretas de acabar conosco." O que o cara deve fazer? Cortar as flores? Arrancá-las da terra? Ou quebrar o talo delas? Quebrar o talo é a resposta certa. Essas flores só dizem mentiras. Então as conclusões que podemos tirar do que elas disseram são as seguintes. 1. Tem um jeito de acabar com elas. 2. Não é cortando nem as arrancando com raiz e tudo. 3. E só tem um jeito de removê-las. Então, o que nos resta é quebrar o talo delas. O rapaz quebra os talos das flores. Ele vê letras brilhantes surgirem nas pétalas. As letras precisam ser organizadas para formarem uma palavra. Qual palavra é esta? É cesta. O jovem examina a cesta e encontra um papel dobrado no fundo dela. Ele abre o bilhete e lê o seguinte enigma. Em uma lagoa, há algumas flores com abelhas voando acima delas. Quantas flores e abelhas há nessa lagoa, considerando que as seguintes afirmações são verdadeiras?
1. Se cada abelha pousar sobre uma flor, uma abelha ficará sem flor. 2. Se cada 2 abelhas pousarem sobre uma mesma flor, vai sobrar uma flor. Ajude o rapaz a decifrar esse enigma. São 4 abelhas e 3 flores na lagoa. Do nada, um girassol surge sobre a mesa. O cara utiliza como chave para abrir a porta. E aí se lembra, seu nome é João e ele é um jardineiro. Em outra sala, uma jovem acorda cercada por lindos cristais e pedras preciosas. Na parede há um quadro com nomes e imagens de pedras diferentes. Algumas das pedras são as respostas para os seguintes enigmas. 1. Sabia que os reis e rainhas de todas as épocas adoravam esse meu lindo tom de roxo? 2. Meu nome lembra água. Sou azul como o mar. Você consegue adivinhar quem sou eu e que imagem é a minha? 3. Ei, sou da água também. Sou encontrada dentro de uma concha. 4. Você já me conhece bem, não é mesmo? Eu que criei a cidade onde um feiticeiro vivia. 5. Meu nome é ameaçador, mas por favor não tenha medo. Sou listrado como um felino, por isso fui batizado em homenagem a seu olhar. E aí, você já sabe de qual pedra preciosa cada enigma está falando? As respostas certas são: 1. Ametista. 2. Aquamarine. 3. Pérola. 4. Esmeralda. 5. Olho de tigre. A garota escuta um barulho e vê que a caixa que está sobre a mesa se abriu. Ela se aproxima e lê o seguinte enigma. A rainha foi reclamar com o rei sobre sua dama de companhia. De manhã, a monarca colocou seu colar de ametista dentro do porta-joias para protegê-lo da luz do sol. E não à toa, essa pedra costuma desbotar quando é exposta ao sol. A rainha passou o dia na biblioteca lendo alguns livros. Em determinado momento, olhou pela janela e viu sua dama de companhia, que estava sentada no jardim usando o colar real. A dama de companhia desatou a chorar e disse que isso não era verdade. Ela jamais roubaria nada da rainha. O rei abriu o porta-joias e viu que o colar ainda estava ali dentro. Qual delas está mentindo? A jovem se dá conta de que a dama de companhia é que está mentindo. Você percebeu que a ametista agora está muito mais pálida que antes? Isso significa que a funcionária de fato usou o colar lá fora. A garota resolve o enigma. Então, 3 pedras preciosas surgem no fundo da caixa: citrino, garnet e alexandrita. Tem também um bilhete que diz: descubra o peso de cada pedra sem usar balança. Este enigma vai te ajudar. Descubra o peso de cada pedra. A pedra de citrino pesa 10 gramas, a de garnet 4 gramas e a de alexandrita 2 gramas. De repente, a jovem se lembra. Seu nome é Melissa. Ela é uma joalheira e coleciona cristais. Em outra sala, uma mulher encontra 6 copos sobre a mesa. 3 deles estão vazios e 3 estão cheios de água. A mulher vê um bilhete. Mexa apenas um copo para formar uma fileira de copos alternadamente cheios e vazios. Como ela pode fazer isso? Ela deve pegar o 5º copo e despejar a água dentro do 2º. De repente, os copos somem. E no lugar deles, 2 recipientes com ingredientes diferentes e mais um bilhete surgem. No bilhete está escrito: encontre 3 diferenças. Você conseguiu encontrar todas? Aqui estão elas. A mulher pega os ingredientes e os joga dentro de um caldeirão. Mas ainda falta alguma coisa. Brilhante e bonito. É o pesadelo dos lobisomens. Precisamos conseguir mais dele. Para nossa amada rainha. Moedas e espelhos. Bandejas e jogos de chá. Os nobres compravam e se afogavam em dívidas. É a prata. A mulher joga um pouco de prata dentro do caldeirão e faz uma poção que pode derreter a trava da fechadura. No instante em que abre a porta, se lembra. Seu nome é Laura e ela é uma química. Uma senhora está aqui nesta sala.
Ela vê 4 fotos sobre a mesa. Todas parecem ter sido tiradas em diferentes épocas. O bilhete diz: tem alguma pessoa que está presente em todas as fotos? Ajude a mulher a descobrir. Aqui está ela. Apesar dos sinais de idade, dá pra ver que é a mesma mulher. Veja, ela tem uma pinta acima do lábio. Um espelho surge em frente à senhora. Espera aí, é ela? A mulher das fotos? O espelho a mostra com um cara de terno e ele parece confuso. Tem uma madrinha à esquerda e uma noiva à direita. Não dê ouvidos a ela. Sou sua esposa, diz a noiva. Você está mentindo! Eu que sou casada com ele! A madrinha grita em prantos. Qual delas está mentindo? A jovem da direita é a esposa dele, pois tem uma aliança de casamento no dedo. Mas espera, ela também tem a mesma pinta acima do lábio. Será que esta é a versão mais jovem da Nossa Senhora? Surgem algumas letras no espelho. NBSJEP. O que isso significa? Aqui vai uma dica. Tente pensar fora da caixa. É marido. Só que cada letra dessa palavra foi substituída pela subsequente no alfabeto. E, de repente, a mulher se lembra. Seu nome é Beatriz. Ela é uma feiticeira e este é o castelo dela. A Beatriz abre a porta. Todos estão reunidos lá fora. Só a sua mãe, ela diz. A gente sabe, o Tomás responde. Outra feiticeira tentou roubar nosso pai. Ela apagou nossas memórias e colocou um feitiço nele. Eu decifrei a receita da poção que pode ajudá-la a se lembrar, mas preciso da sua ajuda. Tem um grande caldeirão no corredor. Todos usam seu conhecimento para preparar a poção. Agora a Beatriz precisa dizer um feitiço. Resolva o enigma para descobrir a palavra mágica. É memória. A poção está pronta. De repente, 3 portas surgem à frente da família. Atrás da primeira tem um deserto escaldante, mas há algumas árvores com frutos por lá. A segunda porta se abre para o meio do mar. Atrás da terceira porta tem uma mata sem fim. O que a família deve fazer? Todos devem usar as árvores para fazer uma jangada e colher as frutas para não passar fome. Agora podem atravessar o oceano. E a bruxa não vai mais incomodar ninguém. A família deixa o castelo e vive feliz para sempre.